Dizem que o céu só consegue tocar a terra nos sonhos. Mas aqui, isso acontece de verdade. No Salar de Uyuni, o mundo se inverte e você caminha entre as nuvens. O que pouca gente sabe é que, além dessa maravilha, a Bolívia esconde os mais inimagináveis segredos. Sejam bem-vindos à Bolívia, coração indomável dos Andes. A Bolívia está situada no coração da América do Sul e faz fronteira com 5 países: Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Essa posição estratégica conecta diversos ecossistemas e torna o país um ponto de encontro de diferentes culturas. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Bolívia reúne paisagens surpreendentemente diversas: montanhas geladas, florestas tropicais, desertos coloridos e vales férteis. Essa variedade faz do país um dos mais ricos em vida selvagem da América do Sul. No oeste está o Altiplano, uma extensa planície situada a mais de 3.500 metros de altitude, cercada pelas cadeias da Cordilheira dos Andes. É ali que ficam cidades marcantes como La Paz e El Alto, além do Lago Titicaca, que é compartilhado com o Peru. No extremo sudoeste, quase na divisa com o Chile, está a Reserva Nacional Eduardo Avaroa, uma área onde a paisagem parece não seguir as regras do planeta. Lá, geysers lançam vapor em meio a desertos. Lagoas com cores intensas e vulcões completam o cenário. É um ambiente tão incomum que beira o surreal. Entre geysers e montanhas que parecem pintadas à mão, algo se move quase em silêncio. São as vicunhas, guardiãs discretas do altiplano boliviano. As vicunhas são parentes selvagens das lhamas e alpacas, mas carregam um segredo que pouca gente sabe. Elas são capazes de produzir a lã mais fina do planeta, tão preciosa que no tempo dos Incas apenas o imperador podia vesti-la. Hoje, cada fio é símbolo de sobrevivência, não só da espécie, mas também de um ecossistema que resistiu ao tempo e ao homem. Enquanto as vicunhas percorrem o deserto, um gigante de asas abertas risca o céu do altiplano. É o Condor dos Andes, o maior pássaro voador das Américas, um símbolo supremo da liberdade andina. Com envergadura que pode chegar a 3 metros, ele domina os ventos gelados dos Andes e se deixa levar pelas correntes que sobem das montanhas. Mesmo com seu tamanho e peso impressionantes, o condor quase não bate as asas. Ele plana por longas distâncias, como se o ar fosse parte de suas asas. Para os antigos povos andinos, o condor representava o elo entre a terra e o mundo dos deuses, um verdadeiro espírito guardião das alturas. E o que poucos sabem é que esse gigante pode viver por mais de 70 anos, uma longevidade extraordinária entre as aves de rapina. Hoje sua presença é cada vez mais rara.
A escassez de alimento e a perda de habitat ameaçam sua sobrevivência, mas o condor ainda resiste. E quando o condor surge voando sobre os vulcões e lagunas da Bolívia, parece costurar o céu com suas asas, lembrando que mesmo nos lugares mais remotos, a natureza continua grandiosa. Ao descer do altiplano em direção ao centro do país, a paisagem começa a mudar. Os vales interandinos surgem como um refúgio verde escondido entre montanhas. Nessa altitude intermediária, entre 2 e 3 mil metros, a terra é generosa e o clima mais ameno. Mas esses vales escondem mais do que férteis lavouras. Em meio às encostas arborizadas, vive um dos animais mais enigmáticos da Bolívia. O urso de óculos, o único urso da América do Sul. Imagine caminhar por uma floresta envolta em névoa, onde o som das folhas molhadas revela movimentos sutis. Ali, com seus olhos marcados por manchas claras que lembram óculos, muito embora nem todos os indivíduos as tenham bem definidas, esse urso solitário percorre encostas escondidas e trilhas cobertas de musgo. Pouca gente sabe, mas ele tem um papel essencial na manutenção da floresta. Espalha sementes por onde passa, ajudando a regenerar o próprio habitat. Ainda assim, é um fantasma entre as montanhas. Poucos bolivianos já o viram de perto. E talvez seja essa mistura de força, mistério e silêncio que o torne tão fascinante. Como se a própria natureza tivesse deixado uma criatura ancestral escondida no coração dos Andes. Ao seguir em direção ao norte, o cenário muda completamente. O ar seco e frio das montanhas andinas dá lugar ao calor úmido da floresta tropical. A Amazônia boliviana cobre quase metade do país. Nessa imensidão verde, rios como o Beni, o Mamoré e o Itenes percorrem longas distâncias, formando extensas redes fluviais que alimentam o sistema amazônico. A vida por aqui é abundante e diversa. Onças pintadas, antas, jacarés, botos cor-de-rosa e inúmeras espécies de aves movimentam a floresta, criando um cenário dinâmico e vibrante. Estar nesse ambiente é sentir de perto a presença da natureza em seu estado mais intenso. Mas é entre os troncos úmidos e o tapete de folhas mortas da floresta que vivem uma das criaturas mais inusitadas da Amazônia boliviana, o besouro Hércules. Ele pode alcançar até 17 centímetros de comprimento, e seu nome não é por acaso. É capaz de levantar objetos que pesam até 850 vezes o próprio corpo. Um feito raro que, em proporção humana, seria como se uma pessoa erguesse um caminhão. Durante as noites quentes e úmidas, os besouros machos surgem voando entre os galhos, usando seus longos chifres para disputar território e atrair fêmeas. Apesar da aparência intimidante, são inofensivos e exercem um papel essencial no ecossistema. Reciclam matéria orgânica, ajudando a manter o equilíbrio da floresta. Da sombra úmida da selva à luz intensa do sudeste, a Bolívia revela outra paisagem. Agora, o calor e a poeira dominam o horizonte. Bem na divisa com o Paraguai, encontra-se o Chaco boliviano. O contraste com a Amazônia é evidente. Aqui, o clima é seco e quente,
com vegetação baixa e espinhosa. Apesar das condições mais difíceis, a região abriga animais perfeitamente adaptados ao ambiente, como tatus, veados campeiros e uma variedade de aves e répteis acostumados ao calor. Poucos lugares no mundo reúnem uma geografia tão contrastante. Um país sem litoral, mas com salares imensos, desertos vulcânicos, montanhas geladas, rios caudalosos. Estima-se que a Bolívia abriga cerca de 14% das espécies de aves do mundo, além de uma impressionante diversidade de mamíferos, répteis e plantas. É como se a Bolívia condensasse, em seu território, uma ampla gama de ecossistemas. Antes mesmo de receber o nome de Bolívia, essa terra já era ocupada por culturas que deixaram marcas profundas na história. Às margens do lago Titicaca surgiu uma das civilizações mais misteriosas da América do Sul, Tiwanaku. Até hoje, suas imponentes ruínas impressionam tanto visitantes quanto arqueólogos. Com quase 1000 anos de história, Tiwanaku foi um centro político e espiritual que moldou grande parte da região andina. Ao caminhar entre seus blocos de pedra encaixados com precisão, é impossível não se perguntar como um povo tão antigo foi capaz de erguer estruturas tão complexas em um terreno tão desafiador. Séculos depois, os incas reconheceriam esse legado e incorporariam muitos de seus símbolos e conhecimentos, ampliando ainda mais a importância cultural e histórica dessa terra sagrada. Para os incas, o altiplano era mais que uma terra conquistada, era um lugar sagrado. Diz a lenda que das águas do lago Titicaca surgiu o casal que deu origem ao Império Inca. Até hoje, os povos andinos mantêm vivas muitas dessas crenças e tradições. No século XVI, a chegada dos espanhóis alterou profundamente o rumo da região. Em 1545, foi descoberta a imensa riqueza mineral do Cerro Rico, em Potosí. Há relatos de que dali saiu prata suficiente para construir uma ponte até a Europa. A cidade cresceu rapidamente, tornando-se uma das mais populosas e ricas do mundo naquele período. Por trás desse esplendor, houve muito sofrimento. Milhares de indígenas foram forçados a trabalhar nas minas em condições extremamente precárias. Até hoje, a silhueta do Cerro Rico domina a paisagem de Potosí, como um lembrete de que a riqueza custou muitas vidas. Séculos depois, dessas mesmas montanhas, ergueu-se o grito de liberdade. Inspirados pelos movimentos de independência que se espalhavam pelo continente, líderes e comunidades indígenas se uniram contra o domínio espanhol. Após longos enfrentamentos, a independência foi conquistada em 1825. O novo país recebeu o nome de Bolívia, em homenagem a Simão Bolívar, figura central na libertação da América do Sul. Nos anos seguintes, a Bolívia enfrentou disputas territoriais e mudanças profundas. Durante a Guerra do Pacífico, perdeu sua saída para o mar para o Chile, um episódio que permanece vivo na memória nacional. Mais tarde, na Guerra do Chaco, confrontou o Paraguai em uma região de clima implacável e terreno árido. Compreender a Bolívia é mais do que conhecer sua geografia, admirar suas paisagens ou explorar sua rica fauna e flora. É mergulhar em uma história marcada por esplendor, resistência, conflitos e disputas que atravessaram séculos.
Aprender essa trajetória é essencial, não apenas para entender o país, mas para enxergar com mais profundidade as raízes e feridas abertas da América do Sul. De um passado moldado por conquistas, lutas e transformações, nasceu uma nação de múltiplas identidades. A história que um dia foi escrita com sangue e prata, hoje vive nas cores, nos sons e nas tradições de seu povo. Na Bolívia, o passado não ficou para trás. Ele está nas ruas, nas festas e nos idiomas que ainda ressoam entre montanhas e mercados. Línguas indígenas ancestrais como o Quechua, o Aimara e o Guarani se misturam ao espanhol nas conversas do dia a dia. O Carnaval de Oruro reúne mais de 48 grupos folclóricos, percorre cerca de 4 quilômetros e foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Nesse desfile, máscaras coloridas, trajes bordados e ritmos evocam uma tradição que entrelaça crenças andinas com elementos do cristianismo. Já o Tinku acontece ao nordeste de Potosí, onde as comunidades se enfrentam em combates ritualizados. Cada queda, cada golpe, cada gota de suor é uma oferenda à Pachamama, a Mãe Terra na tradição andina, pedindo campos férteis e água para a colheita. A religiosidade também acompanha essa diversidade. Embora o catolicismo seja a fé predominante, ele raramente aparece de forma isolada. Em muitas festas, rituais cristãos caminham lado a lado com tradições indígenas. É comum ver uma missa sendo seguida por danças típicas ou uma procissão terminar com oferendas à Pachamama em uma convivência simbólica entre dois mundos. A Bolívia pode parecer modesta em alguns aspectos, mas é justamente nessa simplicidade que reside sua essência. Para quem chega ao país, talvez um dos aspectos mais marcantes seja a receptividade do povo. Em La Paz, ou em um povoado escondido entre os vales, o visitante é recebido com generosidade. Compartilhar uma refeição, participar de uma celebração ou ouvir as histórias de quem vive ali é sentir-se acolhido como parte de uma comunidade que preserva com orgulho as raízes de seus antepassados. Mas entre todas as expressões culturais da Bolívia, há uma que transcende o folclore e se eleva, literalmente se eleva, às alturas dos Andes. Elas são conhecidas como Las Cholitas Escaladoras. Mulheres indígenas dos Andes que desafiaram o frio, a gravidade e os estereótipos. Usando suas poleiras coloridas, tranças longas e chapéus coco, elas escalam montanhas como o Huayna Potosí e o Illimani, superando altitudes que ultrapassam os 6.000 metros. O que começou como um gesto simbólico tornou-se uma mensagem poderosa, que tradição e coragem não se excluem, se completam. Durante décadas, essas mulheres trabalharam como cozinheiras e carregadoras em expedições de alpinistas estrangeiros. Mas um dia decidiram inverter a história, subir elas mesmas até o topo das montanhas. Hoje, seus passos firmes sobre o gelo representam não apenas resistência, mas também reconciliação com a própria identidade. No silêncio das montanhas, quando o vento corta o ar e o sol se reflete sobre a neve, as cholitas parecem conversar com os deuses. E ao fincar suas bandeiras no cume, mostram ao mundo que a força da Bolívia não está apenas em seus minerais ou paisagens, mas na determinação de seu povo, especialmente de suas mulheres.
Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Economicamente, a Bolívia sempre teve nos recursos naturais sua principal base. Durante séculos, a prata e o estanho definiram seu papel no cenário global. Mas é o lítio que desperta as maiores expectativas para o futuro. No Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do planeta, estão algumas das maiores reservas conhecidas desse mineral, essencial para a produção de baterias e tecnologias limpas. Mesmo diante dos desafios, o país se mantém firme, apoiado em 3 bases sólidas: seus recursos naturais, uma agricultura rica em variedade e o comércio popular, que leva a vida às ruas. Um retrato claro de uma nação que avança buscando equilíbrio entre o passado e o presente. E é justamente nesse território de contrastes, onde o tempo parece fluir em outro ritmo, que a natureza revela seus traços mais impressionantes. A cerca de 160 quilômetros de Uyuni, em meio à vastidão do altiplano, o cenário muda mais uma vez. O Vale de Las Rocas é uma das regiões mais remotas e impressionantes da Bolívia. As rochas gigantescas que dominam a paisagem surgiram após antigas erupções vulcânicas e foram esculpidas ao longo de milênios pela força constante dos ventos do altiplano. Algumas das formações receberam nomes populares por suas formas curiosas, como El Camelo e La Copa del Mundo. Esta região está acima dos 4.000 metros de altitude e é tão surreal que muitos a comparam à superfície de Marte. O Vale de Las Rocas é considerado por muitos um dos cenários geológicos icônicos da América do Sul. Nos arredores de La Paz, o Vale de las Ánimas impressiona com suas formações verticais esculpidas pela erosão. As torres de rocha lembram colunas de pedra ou catedrais góticas, compondo uma paisagem de aparência quase mística. Caminhar entre essas estruturas transmite a sensação de estar cruzando um limiar entre o mundo real e o imaginário. Um espaço onde a natureza parece guardar segredos ancestrais. Nas margens do mítico Lago Titicaca, Copacabana emerge como um santuário entre as montanhas. Todos os anos, peregrinos de diversas regiões da Bolívia seguem até a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana, cuja imagem é venerada como padroeira nacional. Deste ponto, pequenas embarcações partem rumo à Isla del Sol, uma ilha situada no próprio Lago Titicaca. Ao chegar na ilha, muitos visitam os antigos sítios arqueológicos incas, deixam oferendas, acendem velas e contemplam o pôr do sol como um gesto de devoção, um encontro entre fé, paisagem e memória ancestral. Quando o sol nasce sobre o Salar de Uyuni, seus primeiros raios tocam algo inesperado, vagões enferrujados, cobertos de pó e sal. Este é o cemitério de trens, vestígios de uma era industrial que impulsionou o progresso boliviano. Nos tempos de ouro da mineração, os trilhos partiam de Uyuni, cruzavam o altiplano e seguiam até o litoral chileno, levando prata e outros minerais das minas de Potosí rumo ao mar. Mas o tempo mudou. As locomotivas silenciaram e o deserto assumiu o que restava delas. Hoje, elas permanecem ali, imóveis, como fantasmas de uma era que o deserto insiste em preservar. A Estrada da Morte, oficialmente chamada de Camino de los Yungas,
já foi considerada a estrada mais perigosa do mundo. Construída nos anos 30 por prisioneiros paraguaios durante a Guerra do Chaco, ela liga La Paz à região de Coroico, descendo mais de 3.000 metros de altitude em apenas 64 quilômetros. Um dos maiores desníveis viários do planeta. O trecho mais temido tem apenas 3 metros de largura, sem guardrails, com penhascos de até 1.000 metros de queda vertical. O tráfego, curiosamente, mantém a mão inglesa, ou seja, os veículos descem pela esquerda, uma exceção no país, para que o motorista possa ver melhor a beira do abismo ao manobrar. Até o início dos anos 2000, a estrada era a rota diária de caminhões e ônibus que levavam produtos e passageiros entre os Andes e a selva tropical. Estima-se que entre 200 e 300 pessoas morriam por ano em acidentes, muitos dos quais não eram sequer noticiados. Cruzar com outro veículo exigia sangue frio. Um dos motoristas precisava dar ré até encontrar um ponto mais largo. Hoje, com a construção de uma estrada alternativa asfaltada, o antigo trajeto tornou-se ponto turístico e é procurado por ciclistas do mundo inteiro. Mesmo assim, ainda acontecem quedas fatais. No caminho, é possível ver cruzes cravadas na beira do precipício, lembrando os que não voltaram. A Estrada da Morte cruza diferentes zonas ecológicas, passando da neblina gelada a florestas tropicais em poucas horas, um contraste que transforma essa estrada em um dos trajetos mais belos, extremos e simbólicos da Bolívia. Enfim, chegamos de onde partimos, o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, com mais de 10.000 quilômetros quadrados. Curiosamente, a NASA utiliza o salar para calibrar satélites, devido à sua superfície absolutamente plana. Nesta região, a crosta de sal pode chegar a 10 metros de espessura, e durante o verão, chuvas formam uma fina camada de água que transforma o solo em um espelho natural perfeito, visível até do espaço. Caminhar ali é como estar dentro de um sonho. É um dos poucos lugares na Terra onde se tem a sensação real de caminhar entre o céu e o infinito. Uma experiência que transforma o olhar sobre o planeta. E assim chegamos ao final da nossa incrível jornada, de La Paz a Uyuni. Descobrimos uma verdade inegável. A Bolívia é o coração indomável dos Andes, um território onde o passado místico ainda respira nas tradições e onde a natureza impõe sua presença. Porque a Bolívia não é somente grandiosa pela altitude de suas montanhas, mas por nos fazer sentir a 2 metros do céu e a 1 palmo da eternidade. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like, para que mais pessoas possam conhecer os nossos documentários. Obrigado e boa viagem!